Boa tarde, meus amigos. Bem, hoje nós resolvemos falar sobre o Estado de Israel. Nós não vamos enfocar nessa postagem de hoje os problemas fronteiriços, políticos, de disputa de terra que há entre Israel e os países árabes, notadamente entre Israel e os palestinos. Nós vamos enfocar apenas um pouco da geografia, um pouco da economia, um pouco da história do Estado de Israel. Nós vamos deixar para analisar os problemas políticos, fronteiriços, as diversas guerras que Israel travou com os países vizinhos. Vamos deixar para tratar também sobre a criação do Estado judaico em outras postagens. Na postagem de hoje vamos falar única e exclusivamente sobre o Estado de Israel. Quando eu digo Estado, é o país Israel. Israel, que oficialmente foi criado em 1948. A partilha da Palestina aconteceu em 1947, em Assembleia Geral da ONU, que foi presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, diplomata gaúcho muito famoso, mas oficialmente o Estado de Israel foi criado em 1948. O primeiro-ministro de Israel é chamado de o pai de Israel, o fundador da Israel moderna, é o senhor David Ben-Gurion. David Ben-Gurion, que dá nome ao principal aeroporto do país, que fica no meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv. Então esse aeroporto David Ben-Gurion, ele serve tanto para Jerusalém como para Tel Aviv. Pois muito bem, Israel tem aproximadamente 27 mil quilômetros quadrados, se nós formos considerar o território israelense e as áreas que Israel conquistou no decorrer destes anos, a partir de quando o país foi criado, quer dizer, de 1948 para cá. Esses territórios ocupados por Israel, eles é que serão assunto de outras postagens que faremos aqui, onde analisaremos as diversas guerras que Israel travou para com os países da vizinhança, para com os países árabes de uma maneira geral. Israel é um país localizado no Oriente Próximo, que é uma subdivisão do Oriente Médio. Quer dizer, o Oriente Próximo é a parte da Ásia que está mais próxima. Oriente é Ásia. O Oriente Próximo é a parte da Ásia que está mais próxima da Europa. É a parte da Ásia que está mais próxima da África também, que está mais próxima do Ocidente, tá? É isso que a gente chama de Oriente Próximo, a subdivisão do Oriente Médio. Tá? Israel, Líbano, Jordânia, a parte asiática da Turquia, são países localizados no Oriente Próximo. Se bem que tem gente que insere o Oriente Médio o Oriente Próximo só no contexto do Oriente Médio e não considera o Oriente Próximo. Tá? Bom, muito bem. Israel tem como capital oficial a cidade de Jerusalém. É lá em Jerusalém que funciona o parlamento, o Knesset, tá? Os dois principais partidos políticos que governam Israel é o Likud, de direita, e o Partido Trabalhista, de centro. Vou dizer que é de esquerda, que na realidade ele não é, de centro. E tem um de extrema direita, o Kadima. Atualmente, o primeiro-ministro de Israel é uma república parlamentarista, é o senhor Benjamin Netanyahu, que é do Likud, partido de direita, tá? Israel também tem um presidente, mas como o país é uma república parlamentarista, o presidente é única e exclusivamente chefe de Estado, o chefe de governo, aquele que realmente administra o país, governa o país, é o primeiro-ministro. E o atual primeiro-ministro é o senhor Benjamin Netanyahu, tá? Do Likud. Então já vimos que Israel é uma república
é uma república parlamentarista, tá? Tem um presidente, tem um primeiro-ministro. Pois muito bem. Então a gente já disse que a capital de Israel é a cidade de Jerusalém. Apesar das embaixadas da maior parte dos países do mundo com os quais Israel mantém relações diplomáticas, não ficarem em Jerusalém, e sim em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade que fica às margens, é a maior cidade, é a segunda maior cidade do país. Ela fica às margens do mar Mediterrâneo, a cidade de Tel Aviv. Como também fica às margens do mar Mediterrâneo a cidade de Haifa, no norte do país, que é o principal porto do país, o porto de Haifa, tá? Esse problema da capital de Israel é um problema geopolítico muito badalado nos dias atuais. Países como a Guatemala e os Estados Unidos, principalmente, transferiram sua capital transferiram a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, tá? O Brasil, vocês viram, durante esta semana, criou um escritório de negócios na cidade de Jerusalém, sem, no entanto, ainda ter transferido a sua capital a sua embaixada para Jerusalém. Então atentem bem para esses detalhes, todos esses detalhes geopolíticos a gente vai analisar numa outra postagem, tá? Então nós já falamos sobre Jerusalém, a capital oficial para os israelenses, a maior parte deles a capital indivisível de Israel. As embaixadas ficam na segunda maior cidade, que é justamente a cidade de Tel Aviv, localizada às margens do mar Mediterrâneo. Ainda às margens do Mediterrâneo a gente vai encontrar o principal porto de Israel, que é o porto de Haifa, tá? No norte de Israel nós vamos encontrar a região da Galileia, onde Jesus viveu durante a maior parte da sua vida. Você viajando por Israel é o tempo todo você se deparando com aquelas cidades bíblicas famosas. Uma dessas cidades é a cidade de Nazaré, onde Jesus viveu a maior parte da sua vida. Ele e Pedro trabalhando lá na carpintaria. Ainda aí nessa região você vai encontrar Caná, cidade famosa, onde Jesus fez o primeiro milagre. Aí nessa região você vai encontrar ainda as margens do Mar da Galileia, que na realidade não é o Mar da Galileia, é um lago de água doce, o lago de Tiberíade. Você vai encontrar a cidade de Cafarnaum, onde Pedro era pescador, juntamente com alguns outros apóstolos, André. Então Cafarnaum hoje em dia chama-se Tiberíade, é um dos principais polos de atração turística de Israel. Então, o Mar da Galileia, Afrânio, não é um mar, não, é um lago de água doce, né? Graças ao Mar da Galileia, essa região pode desenvolver uma agricultura altamente intensiva e diversificada. Tá? Norte do país, a região da Galileia. Tá? Outra coisa interessante, indo mais para o norte, na fronteira nordeste, propriamente disso, na fronteira com a Síria, nós vamos encontrar as famosíssimas colinas de Golã. É nessas colinas de Golã que nasce o Rio Jordão. Essas colinas de Golã foram ocupadas por Israel em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, que vai ser assunto de outra postagem. Aí nasce o Rio Jordão. Esse Rio Jordão ele vai nascer aí. A largura máxima do Rio Jordão é um córregozinho muito pequenininho, mas com uma importância histórica muito grande, né? Foi aí que Jesus Cristo foi batizado por São João Batista. Então esse Rio Jordão que nasce aí nas colinas de Golã, ele vai desaguar no Mar Morto, ele vai servir de fronteira natural entre Israel e a Jordânia.
o Mar Morto, que é o mesmo lago Asfaltite, que é um lago fechado, que aliás, que é um mar fechado, é um lago de água salgada. O Mar Morto é próximo aí ao Mar Morto, que você vai encontrar aí a cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. O Mar Morto ou Lago Asfaltite, quer dizer, o Mar Morto ele é chamado de Mar Morto porque a salinidade é tamanha que não consegue sobreviver nenhum tipo de vida no Mar Morto. Parece que agora que descobriram uma espécie de uma alga. Então daí o nome, Mar Morto. É um mar fechado que não se comunica com os oceanos. Por isso é que se diz que é um lago de água salgada. Para você ter uma ideia, em cada litro d'água que você tira do Mar Morto, você vai encontrar 200 gramas de sal. Pra você ter uma ideia, só para fazer uma comparação, o litoral mais salino aqui do Brasil é o litoral potiguar. Em cada litro d'água que você tira do litoral potiguar, você encontra em média 50 gramas de sal por litro. Potiguar é quem nasce no Rio Grande do Norte. Lá no Mar Morto, em cada litro d'água que você tira do Mar Morto, você vai encontrar 200 gramas de sal. Quer dizer, o Mar Morto é 4 vezes mais salino do que a parte do litoral brasileiro que é mais salina. Os senhores entenderam? Existem inúmeras propriedades terapêuticas nessas águas do Mar Morto, existem muitos spas. O turismo é muito desenvolvido não só do lado de Israel, como do lado da Jordânia, mas muito mais do lado de Israel. Então tem muita gente que vai se curar de doenças de pele, né? Vai fazer relaxamento, vai utilizar essas praias do Mar Morto para melhor circulação sanguínea, né? E de diversas partes do mundo pessoas convergem para o Mar Morto. Então é muito interessante. O máximo que a gente deve tomar banho no Mar Morto são 5, 10 minutos, porque a salinidade dela é tamanha que o sal ele pode entrar por seus poros e você pode ficar desidratado se ficar durante muito tempo tomando banho no Mar Morto, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer o Mar Morto em 1995, quando eu fui a Israel, e tive a oportunidade também de novamente voltar ao Mar Morto em 2002, quando eu fui à Jordânia, tá? Então esse é um dos grandes pontos turísticos de quem visita Israel. Mas você, quando visita Israel, você também tem outras inúmeras cidades, outros inúmeros lugares históricos, bíblicos para visitar, né? Além de Jericó, além de Nazaré, além de Caná. Aí você desce para Jerusalém, pertinho de Jerusalém você vai encontrar a cidade de Belém, Belém da Judéia, onde Jesus nasceu. Você vai lá na igreja da Anunciação, hoje é a igreja da Anunciação. Você vai também, por exemplo, lá em Jerusalém, no Santo Sepulcro, e a igreja da Natividade, que funciona lá em Belém, que é uma cidade hoje que é administrada pelos palestinos, né? Já que Belém está numa região onde os palestinos administram algumas cidades, que é uma região chamada Cisjordânia. Tá? Enfim, inúmeras nuances sobre a economia de Israel é uma das economias mais dinâmicas do mundo. Tecnologia é o que não falta para eles fazem irrigação na região do Negev por gotejamento. Israel é grande produtor de frutas cítricas, lima, laranja, tangerina e limão, e essas frutas cítricas são cultivadas no deserto. É um grande polo de alta tecnologia, de softwares para computadores. Tel Aviv é uma cidade super moderna, está entre as cidades mais modernas do mundo. A indústria israelense é uma indústria altamente desenvolvida. Israel é potência também esportiva na região da Ásia, grandes times de basquete como o Maccabi. Enfim, Israel é um país que vale a pena ser visitado, apesar de pequenininho. Vejam, senhores, que Israel ele tem uma área
menor do que o estado de Sergipe, que é o nosso menor estado da federação. Mas vejam a potência tecnológica, a potência econômica que este país é. Se a gente fosse falar aqui sobre a economia de Israel, nós iríamos passar a tarde todinha. Israel tem mais de 15 prêmios Nobel, não só paz, como química, física, literatura. Entenderam? E vejam vocês, Israel tem uma população de aproximadamente 9 milhões de habitantes. A maior parte da população israelense, tirando a população dos territórios ocupados, ela é uma população predominantemente judaica, né? Mas a gente sabe que a gente vai encontrar dentro de Israel uma expressiva representatividade formada pela população árabe, né? Então, alguma coisa aí, resumidamente, sobre Israel, para que a postagem não fique muito longa. E conforme a gente falou aí para vocês, vamos falar ainda muito sobre as diversas guerras travadas entre a formação do Estado de Israel, os diversos conflitos travados entre Israel e os países árabes, notadamente a animosidade que há entre israelenses e palestinos, mas isso vai ser assunto de outras postagens, tá? Você gostou da nossa publicação aí? Dê um like, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas publicações. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.